E o trio de ferro de Curitiba parece que finalmente despertou para o Campeonato Paranaense e começaram muito bem o retorno deste estadual. Depois de um primeiro turno decepcionante, Curitiba até chegou na decisão, né, mas acabou não ganhando o título. Ficaram muito aquém do que eles podem fazer, até pelo que representam no futebol paranaense. E ontem, nessa rodada que terminou ontem, os três ganharam. Uma situação inédita até aqui. Nenhuma rodada até aqui no campeonato, Curitiba, Atlético e Paraná haviam vencido. E ao que tudo indica, eles vêm muito forte, né? O Atlético com uma goleada espetacular para cima do Toledo, 8-2. E olha que o Toledo foi campeão do primeiro turno. Isso só reforça aquela tese nossa de que, tecnicamente, o campeonato é muito ruim. E o Toledo ganhou o primeiro turno muito mais pela fragilidade dos adversários naquele momento do que pela sua própria capacidade. No entanto, que no primeiro turno foi campeão ganhando 2 jogos só. Então ficou muito provado isso e acho que o Atlético vai entrar muito forte para ganhar o retorno. Já tem colocado alguns jogadores principais, né, para jogar, alguns já jogaram ontem, porque o primeiro turno do Atlético realmente foi decepcionante. O Curitiba também, né, que perdeu a grande chance de já estar na decisão, né, perdeu o título do primeiro turno para o Toledo em casa, foi até Cianorte e ganhou por 4-0, mostrando também que, né, foi a estreia do novo treinador, mostrando também que quer deixar para trás aquele primeiro turno ruim. E o Paraná Clube, que também não foi bem, né, ganhou em casa, tudo bem, uma vitória apertada contra o FC Cascavel, mas ganhou de um time que jogou muito bem no primeiro turno. O FC Cascavel foi muito bem, se classificou até com antecedência, acabou perdendo na semifinal nos pênaltis para o Curitiba, mas mostrou um time ajustado. Então, o que nos mostrou essa primeira rodada? Que realmente Curitiba, Atlético e Paraná entram muito mais forte no retorno e dando a impressão que realmente vão brigar definitivamente pelo título, porque, claro, só tem uma vaga agora para a decisão do campeonato. Então sabem que não pode dar bobeira, porque o primeiro turno dos 3 times foi muito ruim. E isso reforça também aquela tese nossa de que era muito mais fácil ganhar o primeiro turno, né? E de que esse segundo turno vai ser muito mais complicado. O Londrina sentiu isso no jogo lá em Ponta Grossa, mesmo sendo melhor no jogo, mesmo tendo mais oportunidades, é muito complicado jogar lá em Ponta Grossa, e o Londrina acabou trazendo o empate. E diante dessa situação que nós estamos vendo, quer dizer, o Atlético reforçado com alguns jogadores principais, vai ser difícil de ser batido, né? E o Atlético está no grupo do Londrina. O próprio Curitiba não quer ficar atrás, né, do rival. E o Paraná Clube, que já tem uma base para a Série B, a tendência é fazer um segundo turno melhor também, porque tem um time experiente e tal, né? Mesmo sendo derrotado pelo Londrina lá na Copa do Brasil, mostrou que tem alguns bons jogadores. Então, o que a gente pode imaginar é Curitiba, Atlético e Paraná Clube muito mais fortes nesse segundo turno, e ficou muito claro isso na primeira rodada, com a goleada do Atlético, com a goleada do Curitiba e com a boa vitória do Paraná jogando dentro de casa. Resta aos demais, né, se aprimorarem também, e é o que a gente fala para o Londrina, porque, por exemplo, o Atlético está no grupo do Londrina. Se o Atlético, né, mantiver o grupo com alguns jogadores principais, certamente vai ficar com uma vaga do grupo para a semifinal. E aí, né, Londrina, Operário, o Maringá, que já perdeu na primeira rodada, ficariam brigando por uma vaga. Então, o segundo turno realmente vai ser muito mais difícil, muito mais disputado, e pela impressão da primeira rodada, Curitiba e Atlético principalmente, e também o Paraná Clube, vem muito mais forte, porque não querem ficar de fora da decisão do Campeonato Paranaense.